Olá, pessoal. Estamos aqui agora começando a nossa resenha do Praticadamente. Eu sou o André e é uma felicidade ter vocês aqui nesse momento, nos assistindo, nos acompanhando. E a você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou no podcast. E vamos ter hoje aqui conosco o nosso palestrante, conhecido Luciano Garcia, e ele vai estar hoje com o tema perguntas e respostas na hipnoterapia. Mas antes de passar para o nosso convidado, só gostaria de lembrar também a vocês que nós estamos no WhatsApp, vocês encontram a gente no Instagram, no YouTube, Facebook e no Spotify. E agora, Luciano, é com você. Pode se apresentar aí. Boa sorte. Bom, fala pessoal, tudo bem? Espero que quem esteja aqui ao vivo com a gente esteja todo mundo bem, esteja tendo uma ótima noite. E quem está assistindo, uma ótima manhã, tarde, noite, madrugada, não sei que horário que você está assistindo, mas que você tenha um ótimo dia, seja o dia que você estiver vendo ou o horário do dia que você estiver vendo. A nossa proposta de hoje é um pouco diferente, a gente estava começando a conversar no final do ano e a gente decidiu que de tempos em tempos, na verdade uma vez por mês, a gente vai abrir uma live só para bater papo e responder dúvidas, né? Então a gente vai responder dúvidas, vamos bater papo, vamos aprofundar muitas coisas que a gente não consegue aprofundar por um áudio no grupo, né? Então aqui, às vezes, uma pergunta que lá a gente responde em 5 minutos, pode ser que aqui a gente expanda ela, explicando mais coisas, mais contexto, dando mais exemplos para que você aprenda mais e consiga aplicar isso melhor. Ou mesmo se desenvolver, depende de como que você vai usar esse conhecimento que a gente vai passar aqui. Então essa é a proposta. Essa é a proposta. É a proposta onde eu vou estar aqui durante 1 hora, batendo um papo e respondendo as dúvidas que me trouxerem. Luciano, não tem dúvida, então estão perdendo tempo, então tá todo mundo bobo, tá? Porque quem pergunta é bobo por 1 minuto, quem não pergunta é bobo para sempre, então você decide quando você vai ser. Estou usando uma palavra leve, tem gente que já viu usando palavras um pouco menos leves, mas essa é a verdade. Então, se você tem dúvida, é para perguntar, por mais besta que ela pareça. Ela só é besta dentro da tua cabeça, aqui fora pode ser que esteja todo mundo com essa pergunta com vergonha de fazer ela. Então pergunte, que essa é a oportunidade para você conversar com alguém que já vivenciou bastante cursos, já fez bastante atendimento, que ama essa área e vai contribuir com o que puder, que sou eu e todo mundo que está aqui pode complementar também, é um bate-papo, não é algo fechado. Então, se não tiver perguntas, eu vou abrir com algum tema aqui, mas se tiver perguntas, eu peço que, assim, sempre que eu terminar de responder perguntas, eu vou perguntar, você abre o microfone e fala, tá? Essa resenha aqui eu vou deixar falar, porque às vezes digitar, dependendo da pergunta, é complicado digitar. Mas, quando você for falar, tenta resumir. Não vai falar durante 10 minutos, porque senão sobra menos tempo para resposta, a gente fala menos. Então, sintetiza a pergunta para a gente ter mais tempo para bater um papo e responder. Fechou? Primeira pergunta, dou-lhe 1, dou-lhe 2 e dou-lhe 3. Então, Luciano, a gente pode pedir para o pessoal abrir aí os microfones, né? Para, se quiserem fazerem as perguntas, podem fazer via microfone. Não tem problema. Perfeito. Lu, Luciano, lá vai a primeira pergunta. Pessoas que... Hoje eu até vi no Praticadamente lá, tirou uma dúvida bacana já com o Andrei, já, que tem taquicardia, né? Falta de ar e dor no coração, né? E ele já disse que todo dia não dá em nada. A questão é, essa dor no coração, eu fiquei bem naquela, cara. Eu não sei nem se coração dói, a verdade é essa, né? Mas ele disse que tinha dor no coração. Nesse caso, é psicológico, né? Nesse caso, seria o quê? Ansiedade? O que você pode me ajudar aí? Porque a gente tem ansiedade, né? Mas aí, dor no coração... Cara, nome é o de menos, na mais pura sinceridade. Porque, assim, é igual eu conversei com um cliente meu, que chegou para mim e falou assim, cara, eu achei que eu tive depressão... na verdade, assim, ela falou assim, eu tive depressão durante 3 vezes na minha vida. E cada vez eu achava que era uma coisa diferente, mas eles sempre davam o mesmo nome. Por quê? Porque você sente diferente, tem reações diferentes. Então, quando a gente fala ansiedade, na verdade, tem um mundo de coisas atrás que é encaixado dentro da caixinha de ansiedade.
Depressão é um mundo de coisas atrás encaixadas. Então, nomenologia, para a gente que é hipnoterapeuta, pouco importa. Vai importar para um psiquiatra que vai ter que realmente encaixar dentro de algum protocolo de tratamento, de médico. Isso é a área deles. A nossa área, a gente precisa entender a emoção que está por trás. Se a pessoa fez todo um processo de exames junto ao médico, lá seja a especialidade do médico que ela escolheu, e eles viram lá nos exames que realmente não tem nada. Pô, o coração está 100%, o funcionamento do corpo está 100%, não tem desregulação hormonal, tá tudo mais. Grandes chances são 99% de chances de ser psicossomático. Psicossomático é uma somatização psicológica, eventos psicológicos se somatizaram para acarretar aquilo. O porquê que isso acontece? Por que que dói? Realmente está doendo, Luciano? Depende. Provavelmente não é uma dor que dê para captar na região, mas o cérebro, a área do cérebro que corresponde à dor vai estar sendo ativada. Eu dei uma aula sobre dor e nela eu expliquei que dor física e dor emocional ativam a mesma área do cérebro. Por isso que quando uma pessoa sente uma dor emocional, ela olha para dentro dela e fala assim, cara, tá doendo aqui. Porque a emoção é fisiológica e realmente, se doer, dói e você vai sentir essa dor. Não vai ser uma coisa simples, tipo, oh, meu Deus do céu, tá doendo só na minha mente. Não, realmente você vai sentir no físico. Por isso que a pessoa pode falar que o coração tá doendo. Ataque cardíaco. Na verdade, cara, se você olhar muito o atleta dentro do processo de treino dele, você vai falar que ele teve ataque cardíaco. Se você pegar eu treinando hoje e pegar meu nível de batimento, tem hora que ele passa de 160 batimentos por minuto, 170, 180 batimentos por minuto. Então, isso, para muitas pessoas, pode ser um ataque cardíaco. Mas, para uma pessoa treinada, não é. Por que eu estou dizendo isso? Porque o ataque cardíaco, ele vai ter, claro, a partir de determinado ponto é considerado um, mas mesmo assim ainda tem uma variação, certo? Por que significa essa variação? Significa que a pessoa que está passando por aquele processo emocional que disparou o coração dela pode ter a sensação de estar tendo um ataque cardíaco sem estar tendo um ataque cardíaco, certo? Porque isso é variável. Por exemplo, eu que estou acostumado a treinar e ter meu batimento cardíaco em 180 batimentos por minuto, quando eu estou treinando, se eu for ter um ataque cardíaco, a sensação pode vir quando ele estiver a 140, 160 batimentos. Mas eu já tive muito mais alto. Então, o importante no ataque cardíaco, que é psicossomático, é a sensação que ele traz. Porque muitas vezes ele não vai estar realmente físico, tá? Então, se ele tiver físico, aí você tem que se atentar na área física, ver se tem algum problema. Se não tiver, pode ser estar sendo acarretado com algum problema. Luciano, tá ficando complexo. Tá ficando complexo por quê? Porque quando a gente pega uma função do corpo, que no caso é o batimento cardíaco e a percepção de dor, e vai encaixar isso dentro de uma explicação emocional, a gente abre várias brechas. Não é uma emoção só que vai disparar o coração. Não é uma emoção só que pode trazer dor. Entende? Tem várias e contextos para ela. Então, se eu for te falar assim, o que é para eu fazer, Luciano? Você vai olhar para essa pessoa que está na tua frente e vai entender o que ela está passando na vida dela. Certo? Não queira colocar um rótulo nela. Pô, você tem ansiedade, você é ansioso. Ou, pô, você tem depressão, você é depressivo. Ou, você tem ataque de pânico, você tem síndrome do pânico. Não. Simplesmente olha para ela e fala assim, o que você sente? O que te incomoda? Tá, você fez exames? Sim. O que esses exames deram? Pô, não deram nada. Faz sentido para você que como os exames não captaram as coisas físicas, isso pode ter uma origem emocional? Faz sentido. Você sabia que emoção, ela nada mais é do que a reação física do corpo, que tá, quando você sente alguma coisa, essa reação física que você está sentindo é a emoção? Sim. Então, na verdade, quando teu coração dispara, é uma emoção que está fazendo isso. E ela está vindo provavelmente num momento indelicado ou num momento inoportuno. Porque se ela viesse, por exemplo, quando você tem que correr de um tigre, seria ótimo. Mas se ela vir enquanto você está numa reunião sentado, é péssimo. Faz sentido isso? Sim. Então, explica um pouco mais como que sente, como que é essa dor. Quando que ela vem? Entende o contexto? E aí você entra num processo de hipnoterapia, tá? A pessoa pode sentir dor? Claro. Por quê? Porque ativa a região de dor do cérebro. A pessoa vai ter o coração disparado? Sim. Necessariamente já tendo um ataque cardíaco? Não. Porque pode ser que ela só tenha a sensação. É diferente ter a sensação e realmente ter um ataque cardíaco. Mas se ela tem a sensação, não fica... Ai, meu Deus do céu, será que é isso e aquilo? Na via das dúvidas, peca pelo excesso. Manda para o médico. Se o médico falar que não tem nada, aí você entra no processo de terapia depois, tá? Porque é importante, porque se ela realmente estiver tendo um ataque cardíaco, ela tem que ter os devidos cuidados. Então, quando a gente fala de emoção, principalmente dessas que podem vir mais fortes, a gente sempre vai olhar primeiro para o médico. Por quê? Porque o ataque cardíaco, se você não der a devida atenção, você mata a pessoa.
Então, você deixa ela tratar. Beleza, não tem origem física, ela não está tendo ataque cardíaco, é só a sensação. Bacana, então vem para o meu consultório e vamos tratar isso daí, vamos resolver essa situação. Fechou? Fez sentido? 100%. Luciano, a Márcia está perguntando aqui se há algum exercício complementar para ser usado após a hipnoterapia para fortalecer o trabalho das sugestões ou tratamento em si, além da auto-hipnose, né? Legal, vamos lá. Quando a gente vai falar de hipnoterapia, a gente tem que pensar assim, quando ela é bem executada, ela não vai querer dar uma sugestão, então ela não vai ser temporária. A tendência, o objetivo dela é que seja uma mudança física realmente, que já resolva o problema. Ou seja, vamos trazer isso para uma metáfora. A gente, quando está tendo um processo de hipnoterapia, a gente não quer pegar a árvore, onde a copa dela, onde as folhas delas e os frutos são problema, a gente não quer tirar todos os galhos e deixar a árvore lá para que ele cresça de novo. E a gente tem que ficar podando a todo momento para ele não crescer. A gente quer ir lá para a raiz, tirar toda a raiz, para impedir que essa árvore continue viva. Quando a gente tira a raiz, a gente não tem a necessidade de podar, porque essa árvore morreu. Então, quando a gente vai fazer um processo de hipnoterapia, hipnoterapia é realmente hipnoterapia, não hipnoterapia é sugestão ou um protocolozinho que você está replicando muitas vezes e não está atingindo o objetivo que você quer. Realmente uma hipnoterapia que transforma as redes neurais. Ela normalmente não vai necessitar de um processo de complemento. Não necessitar não significa que não pode ter. Ela só não necessita. Por exemplo, você não precisa de um Camaro para você andar de carro. Você pode andar desde com Fusca, desde um Palio, um Uno, seja lá qual carro for. Você não precisa ter uma Ferrari para andar de carro. Mas, se você tiver, você pode usar. Ou seja, trazendo agora para o contexto terapêutico, precisa de um exercício complementar? Não. Posso usar? Com certeza. Quais exercícios? Aí, eu sou muito da linha de que depende do cliente. Vai ter clientes que eu passo o gatilho de auto-hipnose e ensino a auto-hipnose. Vai ter pessoas que eu não ensino o gatilho de auto-hipnose, eu só ensino ela a entrar em hipnose de uma outra forma. Vai ter clientes que eu não ensino nada de auto-hipnose, eu ensino alguns outros exercícios, ou às vezes eu indico até meditação. Alguns outros clientes eu vou ensinar exercícios onde ele vai escrever. Alguns outros clientes eu vou simplesmente falar para ele, relaxa e curte tua vida. Outros clientes eu vou chegar e falar assim, volta semana que vem que a gente vai fazer uma terapia semana que vem, porque eu estou desconfiado que tenha mais alguma coisa. Então vai variar de cliente para cliente. Mas, no geral, para quem está começando, entende um pouco, estude um pouco sobre auto-hipnose e como que a gente pode usar ela para vários meios, porque a auto-hipnose é uma coisa muito vasta. A gente pode usar desde para o entretenimento até para o desenvolvimento. Então, estuda essa gama, entende, e aí, a partir do momento que você entender, começa a procurar como que eu posso encaixar a auto-hipnose para esse cliente meu que está aqui na minha frente. Como que a auto-hipnose pode ajudar ele? E aí você ensina ele a auto-hipnose. Já vai ser excelente. Quantas vezes por dia? Normalmente pode ser uma pergunta. Eu sempre recomendo aos meus clientes fazer no mínimo uma, assim, num ambiente legal, 2, é o que eu gosto que eles façam, de manhã e à noite. E se ele puder fazer mais, beleza. Porém, não é para bitolar. Ou seja, não é para o cliente fazer 10 vezes por dia, porque senão ele vai fissurar naquilo e ele vai fazer aquilo o dia todo, vai se tornar um incômodo ao longo do tempo. Então, eu falo 1, 2, 3, não mais que 4. Tá? O cara fala assim, eu posso fazer 5? Não, para em 4. É porque a auto-hipnose faz mal? Não. Mas porque se eu começar a ir fazer 5, daqui a pouco ele quer fazer 6. E vai chegar uma hora que ele vai ficar pensando o dia inteiro em fazer auto-hipnose. E ele não vai pensar no restante da vida dele. Isso a curto prazo pode ser que não interfira em nada. Mas pense uma pessoa que vai ficar focada só em uma ideia durante 10 anos da vida ou 5 anos da vida. Isso pode trazer um problema a longo prazo. Então, eu falo para a pessoa, faz umas 2 vezes por dia, é perfeito. Se você puder fazer mais 2 até 4, é o máximo aí, que você já vai ter um bom resultado. E aí, quando a gente faz de auto-hipnose, a gente tem desde a auto-hipnose, onde a pessoa vai falar, a auto-hipnose que a pessoa pode fazer de olho aberto, a auto-hipnose que a pessoa não precisa falar, a auto-hipnose que a pessoa vai usar ou não caderno, e aí a gente tem uma vasta opção, né? No geral, é isso. Se você sentir que no meio desse processo a pessoa ainda está tendo alguma reação emocional, por mais que seja bem pequena, você pode passar algum exercício também de controle dessa reação. Então, você pode ensinar ela como controlar as emoções e como diminuir aquele estado que está vindo. Por exemplo, eu tratei uma síndrome do pânico, um exemplo hipotético aqui. Tratei uma síndrome do pânico, a pessoa tinha ataques que ela praticamente desmaiava de síndrome do pânico.
Depois da primeira sessão, ela começou a ter umas pequenas crises de ansiedade, que é muito menos do que um ataque de pânico. Porém, ela não quer ficar daquilo um mês, às vezes até ela vir para a tua sessão, depende de quanto tempo você dá. Você pode pegar para ela, explicar e ensinar algumas abordagens, algumas técnicas, alguns exercícios para que ela controle quando isso aparecer. De forma que ela não vai estar buscando resolver, ela vai estar controlando aquele pequeno incômodo perto do problema anterior, que está linda com ela, para que na segunda sessão você termine de resolver, se for necessário. Então, são essas as nossas nuances, digamos assim, que a gente fala. Exercícios tem vários, mas nem todos é para todo mundo. Quer ver um exemplo básico? Quando eu vou atender um atleta, ele, obrigatoriamente, eu vou passar exercício de casa para ele. Tá? Por quê? Porque ele está treinando todo dia, logo ele não vai treinar só o corpo todo dia, ele vai treinar a mente todo dia. E eu vou passar um conjunto de ações para ele. O conjunto de ação que eu passei para um atleta vai ser o mesmo que eu vou passar para uma pessoa que está sofrendo, por exemplo, de síndrome do pânico? Não. A síndrome do pânico não quer estar em alta performance. Então, os exercícios, os treinos que ela tem que fazer mentalmente não são iguais de um atleta de alta performance. Então, tem essa diferença. Assim fica bem explícito a diferença, porque se eu falar ansiedade, síndrome do pânico, ainda vai conseguir conectar algumas coisas, mas passando assim você entende que cada caso é um caso, então não tem um exercício correto. Num geral, um dos poucos exercícios que serve para praticamente qualquer caso é respiração. Então, se você estudar algumas rotinas de respiração, você pode aplicar. Por quê? A respiração vai ajudar a ativar o sistema parasimpático, que relaxa. Isso é bom para um atleta quando ele vai competir, é bom para controlar uma síndrome do pânico, é bom para desfocar do problema numa depressão, é bom para simplesmente estar presente. Então, para vários casos, pode encaixar. Até mesmo para um estudante que vai praticar uma prova, ele chegar na prova, ele fazer uma respiração, vai ajudar com que ele tenha uma performance maior ali, tá bom? Então, Marcinha, vê se fez sentido para você. Se não fez sentido ou ficou alguma dúvida, manda aí. Não, acho que tá legal. Luciano, ela até fez completou, né, a pergunta quando você estava explicando a respeito da pessoa que teve os batimentos cardíacos, porque ela depois virou e perguntou se a pessoa que tem esses sintomas, né, esse aceleramento dos batimentos cardíacos, mas não tem um diagnóstico médico, você faz essa avaliação no pre-talk, né, que ela falou aqui, no pré-talk, você encaminha ao médico logo nessa etapa, ou independente de ser dor no coração, né, porque de repente nem é a dor no coração, e sim algum sofrimento, né? Eu sempre prefiro pecar pelo cuidado demais, tá? Sim. Por quê? Eu não quero correr o risco que, se for realmente um ataque cardíaco, essa pessoa tem um ataque cardíaco na minha sala. Eu sei primeiro socorro, eu já fiz curso, mas quero ter que usar? Não. Se possível, nunca na minha vida, a menos que realmente seja necessário, eu vou usar. Então, quando a pessoa chega para mim, antes dela ir para o meu consultório, o pessoal lá do Mente Terapêutica já aprendeu esse processo que eu faço para venda, eu tenho uma ligação. Nessa ligação, eu já vou conversar com a pessoa. Se ela me fala assim, eu tenho dor no coração, meu coração dispara muito, parece que ele vai explodir, a primeira coisa, tá, você já foi no médico? Como que é? Ah, nunca fui no médico. Tá bom, então antes da avaliação, pode ter origem, eu vou explicar para ela que pode ter origem emocional, mas também pode ter origem física. E se for origem física, nosso tratamento não vai atingir tanto, não vai resultar tanto, e pode correr um risco para a vida dela. Então, eu prefiro que ela descarte o que é físico, e aí a gente vem para o emocional. E nada impede que ela faça os dois tratamentos. Caso seja físico e ela queira complementar com o emocional, perfeito. E aí isso tem dois casos. A pessoa, primeiro, ela vai te ver como uma puta autoridade, porque você está chegando para ela e fala assim, eu prefiro que você pague outro profissional para ter certeza que o problema é emocional e eu vou poder te ajudar, do que eu trazer você para o meu consultório e correr um risco de vida, tá? Eu prefiro isso, prefiro então que você realmente foque e veja, descubra se tem algo físico ou não, do que simplesmente falar para você vir. Esse é o primeiro tipo de pessoa, ela vai dar muito valor, porque ela está vendo que você está tendo um cuidado para com ela. O segundo tipo de pessoa é aquela pessoa que ela acha que ela entende de tudo. Ela vai falar assim, esse hipnoterapeuta não sabe de nada, eu vou procurar outro. E aí, para esse tipo de pessoa, você tem que torcer que realmente seja emocional, porque ela vai encontrar algum hipnoterapeuta que vai atender. E aí você torce para ser emocional e não ser físico, porque se for físico, além de não ajudar, pode correr risco de vida dela.
tá? Então, são esses processos. Então, eu não chego com essas pessoas, eu não chego nem no pré-talk. A menos que ela fale para mim, ó, eu já tenho uma sessão marcada com o meu com o meu médico que cuida do meu coração, e aí eu vou na terça-feira com ele, na quarta-feira vai ter exame, quinta-feira sai o resultado, eu quero marcar segunda-feira com você. Perfeito. Aí eu marco. Se ele fala assim, eu não quero ir para o médico, eu falo assim, então eu também não posso marcar uma avaliação com você, porque eu seria imprudente da minha parte fazer isso, tá? Então, sempre que vem com esses casos, antes de vir para o pré-talk, vai para o médico. Se já foi para o médico, pode vir para o pré-talk. Se já tem médico agendado, pode vir para o pré-talk. Se não tem médico, ou não agendou médico, ou não quer ir para o médico, aí eu nem atendo, tá? Ah, Luciano, mas você perde um público, pode ser que esse público realmente tenha um problema emocional que você está deixando de ajudar. Mas e se não for um problema emocional e na minha cadeira eu desperto uma emoção forte e ele tem um ataque cardíaco e morre? Entendeu? Porque pode ser que ele tenha um ataque cardíaco e sobreviva tranquilinho, sem sequelas. Pode ser que ele tenha um ataque cardíaco e, dependendo de como for a reação disso, pode ter sequelas severas e até mesmo a morte. Então, eu não gosto de brincar, principalmente com o que tange a vida da pessoa. E aí eu tomo bastante precaução, eu sou bem cuidadoso nisso daí. Tranquilo? Deixa eu ver, a Marcinha mandou mais um. Existe um pós-tratamento para avaliar a qualidade ou percentual do ganho de resolução. Tipo, medir o resultado que o pessoal do profissional e até se houve engajamento do cliente. Legal. Isso daí, a gente tem alguns tipos que a gente pode fazer. Isso vai depender de como você trabalha, tá? Eu vou estar falando aqui, eu vou só pegar o carregador ali, porque está acabando do meu computador só para trocar aqui. Mas eu vou estar explicando, então eu vou continuar falando. Isso vai depender de como que você reage, na verdade, como que você cuida do teu cliente. Eu conheço pessoas que fazem essa avaliação por sessão. Eu conheço pessoas que fazem essa avaliação uma vez por tratamento. Então, tipo, na primeira sessão e depois só na última sessão. Eu conheço pessoas que fazem por um questionário online. Eu conheço pessoas que têm uma estrutura personalizada para o cliente. Então, isso vai depender. O ideal é que você consiga ter essa média. Por quê? Por que é legal, Luciano, você acompanhar o resultado do teu cliente? Porque você não vai conseguir transformar a vida de todo mundo. Essa é a realidade, tá? Apesar da hipnoterapia ser uma excelente ferramenta, ela não serve para todo mundo. E por ela não servir para todo mundo e ela não poder ajudar todo mundo, você precisa ter uma média. Ela funciona quantos por cento? Por exemplo, eu sei que o meu tratamento ia ter uma média de eficácia entre 97% e 98%, de acordo com o que vai vindo no meu consultório. Tem gente que vai ter um pouco menos, 96, tem gente que vai ter 90, tá tudo bem. Não é que um é melhor e outro é pior. Quer dizer, pode ser que ele trabalhe com casos onde realmente tenha menos resultado. Por exemplo, quando a gente vai falar de vício, uma pessoa que não quer largar o vício não vai ter resultado. E se essa pessoa vier fazer tratamento comigo mesmo assim, ela vai fazer com que meu percentual de resultado diminua. Então, tem essas variações. O ideal é que você tenha um acompanhamento. E aí você desenvolva aquele que se encaixa ao seu processo. Seja por perguntas, seja por conversa. A minha dica aqui é, a pessoa não vai perceber tudo que ela ganhou. É muito comum, quando eu vou conversar com o meu cliente para ver tudo que ele ganhou, principalmente na última sessão, eu olho para a anamnese e eu falo assim, ó, você chegou com essa, 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 e essa dúvida. Ah, Luciano, é muito. Não, tem cliente que vai até mais, tá? Aí eu falo assim, além disso, você tinha dificuldade em tudo isso daqui. Agora me conta como que tá a tua vida. A pessoa normalmente fala assim, Luciano, eu nem percebi que eu mudei tudo isso. Por quê? Porque o processo de hipnoterapia costuma ser algo natural. A partir do momento que muda, a pessoa vai fazendo essa mudança naturalmente, de forma que às vezes ela esquece que ela tinha um problema. Então você precisa ali, com delicadeza, claro, ajudar ela a achar os pontos que ela melhorou. Por quê? Para ela ver o quão foi bom para ela e o quão ela evoluiu e o quão ela pode continuar evoluindo. Porque às vezes ela vai chegar para você e falar assim, ah, Luciano, eu não tive resultado. Ah, eu melhorei um pouco minha ansiedade, mas eu não tive resultado. Ah, para mim não tem jeito. Quando, na verdade, ela tinha lá ataque de pânico, depressão, ela não conseguia ir trabalhar, e aí essa meia horinha dela, ela está trabalhando, foi promovida, não tem mais ataque de pânico, consegue passear com a filha, fazer o cacete A4. Mas aquilo era algo tão natural antes do problema e continua sendo algo natural. Então, quando você ajuda ela a olhar para isso, ela fala, ah, pô, verdade, eu consegui tudo isso. Então, eu realmente posso continuar melhorando. Então, essa é a importância. Como fazer? Varia. Né? O Nadson, eu acho que já comecei a mentoria com ele, que está aqui. Ele percebeu que, assim, tudo que eu vou falar, eu falo, cara, depende para como que você atua, como que você vai fazer. Vamos montar para você. Porque o meu jeito não é o melhor. O meu jeito é o melhor para mim.
entendeu? Então, como que você faz esse acompanhamento? Depende, eu testo muito também, tá? Às vezes eu pego, tenho uma ideia, eu abandono tudo que eu sei que dá certo e começo a testar essa ideia nova, entendeu? Para eu ver se é melhor ou pior. Você precisa fazer isso? Não, se você tem algo dando certo, simplesmente vai. É que eu sou meio louco mesmo, eu gosto de fazer essas coisas. Então, a dica que eu tenho é, ajuda a pessoa a ver esses pontos, porque nem sempre ela vai conseguir ver sozinho. Eu vi que o Joalisson levantou a mão. Joalisson, manda a tua pergunta. E Marcinha, depois eu abro para você de novo, que eu vi que você também levantou a mão. Fechou? Manda, Joalisson. Ô, Luciano, hoje um brother meu veio aqui em casa e ele perguntou, cara, quando eu tinha 1 ano de idade, eu sofri um acidente, eu não lembro desse meu acidente. E queria ver se tem como eu lembrar desse acidente. E a irmã dele, que estava no dia também, né? Só que ela era criança também, falou, cara, eu queria muito lembrar como aconteceu aquele acidente e tal, o carro bateu e tal. E eu pensei assim, pô, mas como é que eu poderia voltar nesse acidente, né? Pela emoção, mas aí vem a pergunta, existe a possibilidade de a gente fazer algo desse tipo? Eu até falei para ele o seguinte, cara, 1 ano de idade, pode ser que venha muitas lembranças falsas, né? A tua mente ela traz memórias falsas numa situação dessa, né? Ou talvez não venha nada, né? Aí a pergunta é, tem condições de a gente fazer algo desse tipo na hipnose? Bom, vamos lá. Regressão não existe só por emoção. Se você aprendeu só por emoção, é bem incompleto o curso que você fez. Por quê? Deve ter existido umas... Cara, tirando a parte metafórica, só de tipos de regressão, pelo menos umas 4 ou 5. Se a gente entrar com a área metafórica, existe um infinito de possibilidades, tá? Então, por que eu tô falando isso? Porque você, nesse caso, não é legal voltar pela emoção. Porque provavelmente não foi uma emoção boa, você não sabe com que isso está associado, se isso vai desencadear uma reação em um lugar onde você não pode tratar. Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Eu, Luciano, não voltaria, não faria. Por quê? Por que essa pessoa tem que lembrar de um acidente de 1 ano atrás? Qual que é a importância disso para a vida dela? O que isso vai agregar na vida dela? Entendeu? Se ela está querendo voltar, tem algum problema lá? Tem alguma coisa que incomoda? Se tem essa coisa que incomoda, bacana, então vamos resolver. Aí é coisa de hipnoterapia, não é uma coisa de uma regressão que vai fazer. Então você tem que entender principalmente por que a pessoa está querendo isso. Entendeu? Porque muitas vezes não vai fazer sentido você fazer uma regressão por fazer, depende, tá? Dito isso, mesmo assim, já está na minha clínica, se der algum problema eu vou fazer um tratamento, ela já topou, tudo mais, eu sei que tem algum problema lá atrás, que ela está querendo voltar porque isso incomoda, ou ela acredita que isso seja o início, a causa de alguma coisa atual, a gente vai fazer esse processo. Fiz a regressão. É verdade ou é mentira? Depende. Por que depende, Luciano? Primeiro, um dos aspectos que vai fazer uma memória ficar bem guardada é a emoção, certo? Pode ver, o teu primeiro beijo, você lembra a roupa que você tava, provavelmente, o lugar que você tava, a menina, que era o nome da menina, você deve lembrar de detalhe pra cacete. As mulheres devem lembrar ali. Eu, particularmente, eu lembro do lugar que eu tava, com quem que eu tava, o que foi falado, como foi. Eu lembro a textura do lábio da menina, entendeu? Então, eu lembro de vários detalhes. Pô, mas Luciano, isso faz tempo? Faz tempo, mas eu lembro. Por quê? Porque teve um impacto emocional gigantesco para mim na época. Entendeu? Ainda mais que eu era muito mais tímido. Eu era muito, muito, muito tímido. Então, imagina o impacto que deu em mim. Então, aquilo me marcou muito. Ou seja, uma coisa que tem muito impacto emocional, ela tende a ter mais detalhes. Todos os detalhes são verdadeiros? Não. Por quê? Porque atualmente não vai focar tudo. Do que a gente está falando, olha ao teu redor e vê o quanto de coisa, sem tirar, sem desfocar da tela, só repara na tua visão periférica o quanto de coisa está na tua visão periférica. Tudo isso daí você acha que tua mente vai guardar? Não, não é importante. Ela vai guardar o que é importante, a tela do computador, e aí o restante ela vai complementar com outras memórias, ela vai montar. Então não importa se a memória é falsa ou verdadeira. O que vai importar é que o cerne dela, a parte central, provavelmente vai ser verdadeira. Todo o enredo talvez seja criado. Para quê? Porque a mente não vai guardar tudo. Ela vai criar aquele enredo com base nas outras lembranças que ela guardou para fazer sentido. Qual que é o problema? Quando que pode ser falso? Quando existe uma crença muito grande. Se eu chegar para uma mulher ou para um homem e falar assim, ó, com certeza esse problema seu é estupro. E além de ser estupro, é estupro com o pai. Pode ir para tua casa e lembrar disso, que em algum momento você vai lembrar. Pode ser que essa mulher nunca, ou esse homem nunca foi abusado sexualmente. Mas se ele ficar pensando, todo dia, toda hora, durante vários meses, uma hora ele vai criar uma cena que vai fazer sentido em algum momento da vida dele, e aí ele vai lembrar que teve o abuso.
Então, qual que é o problema? Se aquele acidente, ele tem uma crença que fica remoendo todo dia, pode ser que venha alguma coisa que seja falsa, tá? Mas, se tiver uma demanda emocional, a chance é que tenha uma parte verdadeira. Minha recomendação, só faz se for em terapia, só faz se quiser terapia, e entende bem o porquê que ela quer fazer isso. For só por curiosidade, fala para ela, vale a pena reviver um momento ruim só para matar uma curiosidade? Vale a pena sentir um sentimento ruim só para matar uma curiosidade? Vale a pena despertar uma coisa que não é legal só para matar uma curiosidade? Para mim, não é, e como terapeuta, eu não acho isso uma coisa bacana, então por isso eu não faço. Mas aí é escolha para cada um, porque se ela ficar procurando, ela vai achar alguém que faça. Então é inevitável que, se ela realmente quiser, ela consiga fazer isso. Ela e ele, né? Os dois irmãos, no caso. Faz sentido? Então dá para fazer. Marcinha, manda! Abra o microfone e diga, use a tua voz. Eu posso falar? Sim. Sim. São duas, tá? Tô demais hoje, tô demais. Uma vamos supor que a pessoa vai fazer hipnoterapia, tá? Só que a pessoa vai com um objetivo. Só que ela é uma pessoa insegura, geralmente é mulher que é assim, tá? Aí ela não te conhece, nunca te viu pessoalmente, tá, né? Só tem uma referência a teu respeito, coisa e tal, mas é insegura de ficar lá na sala, naquela sala linda, divina e maravilhosa, com aquela poltrona linda, só tu e ela na sala, tá? Sim. Tu permite que outra pessoa acompanhe de dentro só para ela se sentir segura? Ou teria que trabalhar desde a segurança para poder trabalhar essa outra coisa? Nesse caso específico, ele existe, tá? E principalmente assim, eu acredito que mulheres, quando estão atendendo, não encontrem tanto isso. Mas homens devem encontrar, principalmente com mulheres, porque é natural. A gente vive num mundo que, apesar de não parecer, para quem está de fora, tem muita coisa que acontece e que realmente incomoda, e vocês estão certos em se proteger, tem que cuidar de si mesmo. Então, como que eu lido com isso? Na hora da anamnese, eu não me importo que tenha alguém. Desde que eu explico para ela, a gente vai falar, eu quero que você tenha liberdade para se abrir. Então, traga alguém que não vai ter problema. Não evita trazer mãe, pai, evita trazer marido, filho, traga um amigo, uma amiga, que você vai ter liberdade para falar qualquer problema que aconteceu na tua vida. Para você evitar, por exemplo, chegou no problema do meu marido, eu não quero falar porque ele está do meu lado. E para também não causar discórdia ali. Então eu dou essa coisa. Quando eu for fazer a terapia, eu não deixo, tá? Por quê? Porque é uma coisa muito pessoal. Imagina que por um acaso vem um abuso sexual. É legal o amigo saber disso? Será que ela quer que aquele amigo, aquela amiga saiba disso? Provavelmente não. Então, o que eu ofereço para ela? Eu falo, para tua segurança, eu te entendo perfeitamente. Eu vou deixar o meu celular gravando do momento em que você entrar na sala até o momento que você sair. E assim que eu terminar, você traz um pendrive, eu passo para o meu computador, para não ter risco de edição, e você leva embora essa gravação. Dessa forma, você vai ter segura, eu vou estar seguro também de qualquer acusação indevida, a gente se protege mutuamente e assim te dá uma segurança. Ou a gente pode fazer online, onde não tem perigo nenhum, você vai estar na tua casa, num ambiente confortável e seguro. Então, eu dou essas opções. No momento de terapia, não, tá? Inclusive, quando for criança menor de 18 anos, 17 anos, eu considero criança, tá? É adolescente, se acha adulto, mas ainda não responde, eu gravo a sessão. Eu passo para o pai, se eu passar para o pai, normalmente eu tiro o áudio, para que ele não precisa saber da privacidade do filho. Se for algo importante, eu vou passar para ele, eu deixo tudo isso explicado na avaliação. Quando a gente vai lidar com criança, vários pormenores, tá? Mas um deles é isso. O pai, ele tem medo também, porque ele sabe que acontece. Não é só com mulher que acontece, não é só com homem. Acontece com meninos e meninas, coisas indevidas também. Então, tem que precaver. Então, para uma segurança do pai, para a criança normalmente não liga muito quando ela confia em você. Mas para uma segurança do pai, eu deixo gravando ali. E quando que eu gravo? O pai vai entrar na minha sala, eu começo a gravar com ele na sala, ele sai. A hora que ele entrar de novo, eu termino de gravar. Para não falar assim, ficou 5 minutos com meu filho sem gravar. Não, antes de você sair eu comecei e a hora que você voltou eu terminei. Luciana, preciso? Até hoje eu nunca tive problema com criança, tá?
Mas vai que eu pego um pai chato, vai que eu pego uma mãe chata, vai que acontece alguma coisa. Então, com criança, eu sempre uso. Adulto, só se for esse caso que a pessoa quiser realmente ter uma segurança, aí eu posso ou gravar, aí eu mando com áudio mesmo, porque é adulto, então ele pode olhar, ver o que aconteceu, ele passou pela experiência, ou eu ofereço online, que é muito comum da pessoa também se sentir, principalmente na primeira sessão, para ela ver que realmente é mais tranquilo, muitas vezes ela se sente mais segura. Faz sentido? Total, Luciano. perfeito. Então, Só vou terminar, Luciano, tu vai complementar. Tem mais alguma coisa para eu complementar, Marcinho? acho que Não, tinha outra duas pergunta. partes. Ela ia mandar a segunda parte agora. Aí a hora que ela terminar, eu já passo para você e depois para o Gessé. Isso. A outra é o seguinte, vamos supor que a pessoa tem muitas demandas. Como tu faz para definir, porque às vezes é uma cascata, né? Tem a primeira que vai acabar ajudando as demais. Como é que tu define por onde começar? Eu vou escutar tudo rapidamente. Quando a pessoa fala assim, eu tenho um monte de coisa, normalmente às vezes já faz até listinha. Eu falo assim, beleza, me fala rapidamente, em 5 minutos, tudo. Mas não dá para falar tudo, então eu falo o que é importante em 5 minutos. Porque o que não for tão importante, a gente fala depois. E aí eu peço, nesses casos eu vou pedir licença para a pessoa, para interromper ela caso ela se alongue, para que a gente possa ter um resultado melhor. Por quê? Porque a hipnoterapia é tão eficiente porque ela é focada. A gente não vai querer resolver tua vida inteira, a gente vai querer resolver aquilo que te trava para resolver tua vida inteira. Aí tua vida inteira você consegue resolver sozinho, você consegue fazer um planejamento para desenvolver. Luciano, tem um problema financeiro. A hipnoterapia não vai fazer você ganhar dinheiro. A gente vai destravar aquilo que te impede de ganhar dinheiro para que você consiga trabalhar, evoluir no trabalho e se destravar. Então eu explico isso para a pessoa, né, um pouquinho mais longo, um pouquinho mais com cuidado ali, normalmente. E aí eu vou escutar ali as demandas. Aí, a hora que ela passou algumas demandas, ali no máximo 5 minutos, eu falo assim, beleza, de tudo isso, se eu sentir, eu posso fazer algumas perguntas ali no meio para entender um pouco melhor alguma coisa, para eu já tentar pegar alguma coisa, mas aí, normalmente eu falo assim, de tudo isso, me fala as 3 coisas que mais te incomodam. Luciano, tudo me incomoda, mas aquelas 3 que se tirasse da tua vida, ela já melhoraria muito. Essas 3, tá? Dessas 3, qual que se tirasse da tua vida faria uma diferença gigantesca? Eu vou fazendo a pessoa fechar de 1 mundo para 5 minutos, para 3, para 1. Vamos conversar disso. Por quê? Porque provavelmente a coisa que mais incomoda é a coisa mais latente, é a que mais está viva dentro dela. E a gente vai trabalhar aquilo primeiro. E normalmente quando a gente trabalha uma coisa, o restante começa a melhorar ou até mesmo se extinguir, tá? Eu explico para ela que, pode ser que tudo melhore? Pode. É certeza? Não. A gente vai trabalhar para melhorar esse ponto. Se você quiser um próximo ponto, a gente pode abrir um novo processo de tratamento. Luciano, por que você faz isso? Meu psicólogo falou que a gente vai tratando. Porque o meu tratamento ele tem começo, meio e fim. Eu não vou querer ficar 10 anos com você aqui. Então, eu vou ter começo, meio e fim para cada coisa que você tratar. Se você quer tratar 10 coisas, a gente vai ter 10 começos, 10 meios e 10 fins. Mas você vai saber exatamente o que a gente está trabalhando e você vai perceber exatamente aonde você está tendo melhora. Então, eu faço isso. Eu vou ajudar ela a focar. Após ela focar, eu entender. Se eu sentir que, por exemplo, ela focou na tristeza, mas o problema é insegurança, eu vou fazer umas perguntas para ajudar ela a ir para esse lado. Ou para a gente conectar, ela perceber que está ligado e que talvez seja legal a gente trabalhar uma ou outra, né? E aí a gente vai focar nisso e, se for necessário, depois a gente foca em outras coisas, tá? Normalmente, mas por experiência, normalmente quando a pessoa chega com 500 mil coisas, é um problema que tá assim, para 80% do que ela tá falando, é um problema só que tá dando origem, aí a gente vai pontualmente ali e melhora pra caramba, tá? Tem até um caso recente de um menino que chegou com, ele chama de paranoia, vozes na cabeça dele que fala que ele tá errado, ou que ele precisa fazer isso, ou ele precisa fazer aquilo, é necessidades que ele desenvolveu para ele mesmo, em resumo. Ele falou assim, cara, eu tenho umas 15 paranoias, 15 necessidades, 15 coisas que me incomodam. Ele veio com listinha, literalmente marcada, e deu nome para cada paranoia dele, tá? Porque ele cuida bem delas. E aí ele chegou, beleza, qual que mais te incomoda isso? Tá, vamos trabalhar isso. Eu nem deixei ele falar tudo, porque não precisa. A hora que eu trabalhei aquilo, das 15, sobrou 2. Então, teoricamente, eu trabalhei a segunda agora, na segunda sessão, provavelmente eu não vou ter nenhuma terceira sessão com ele. Entendeu? Só para ter ideia. Então, tipo, de 15, eu foquei em 3, foquei em uma, resolvi uma, 13 das 15 foi resolvida junto. Então, vai por esse lado. Ajuda a pessoa a focar e aí você vai lá. Beleza? Faz sentido, Marcinha? Bacana. André, você ia passar para o Gessé ou você ia fazer algum complemento? Não. Passando para o Gessé, ele está com uma pergunta aí. Ele está com a mão levantada.
Manda, Gessé. Boa noite, Luciano. A minha pergunta é uma questão sobre estrutura de como você monta seu atendimento. Sei que hoje você é uma pessoa super experiente na área, então, às vezes, é um pouco difícil para quem está mais no começo ter um parâmetro igual ao seu. Mas como você aconselharia ou diria para alguém, inicialmente na hipnoterapia, montar em questão de quantidade? Eu sei que vai depender muito, mas assim, só para ter um parâmetro inicial, e a estrutura de dentro desse atendimento seu. Isso é pre-talk de início, com anamnese no primeiro dia. No segundo dia, daí sim eu vou fazer. Não, já trato desde o primeiro dia. Então, eu queria saber um pouco disso. Não sei se ficou claro a minha pergunta. Ficou. Cara, essa pergunta, eu vou chamar os universitários. Ou o Joalisson ou o André. Vocês lembram quantas horas eu falei disso no Mente Terapêutica? Foi o quê? Umas 4, 5, não foi? Por aí? Me corrijam se eu estiver errado, porque eu não lembro certinho. Para explicar essa, tira a anamnese de jogada, porque a aula que eu expliquei a anamnese, eu expliquei junto com venda. Foram 7 horas de aula. Quando eu fui explicar o processo de como eu monto, como eu penso para montar o meu programa de tratamento, que é o nome que eu dou, que é o processo, a quantidade de sessão, eu demorei umas 4, 5 horas para explicar isso. Então, se eu fosse passar tudo para explicar para você, desde a anamnese até isso, vamos botar aí. Se fosse individual, é um pouco mais rápido, porque tem menos perguntas, eu me preocupo menos em fazer todo mundo entender. Então, vamos supor que fosse individual, seria, sei lá, umas 6 horas, 7 horas de aula. Então, eu não consigo passar tudo isso aqui, tá? Porque eu não tenho tempo e porque eu não sei exatamente quem está aqui, se são pessoas interessadas, se são pessoas que querem realmente crescer dentro da área ou se estão por curiosidade, tá? Mas eu vou te dar algumas coisas que você precisa pensar, se você quer pensar. Primeiro, como você vai tratar uma pessoa que você não sabe se você vendeu o tratamento? Esse é o primeiro ponto. Exceto se você cobre por sessão em um valor baixo, onde a pessoa já venha para o teu atendimento sabendo ali quanto que ela vai pagar, aí tudo bem você começar na primeira sessão. Mas aí você tem várias coisas que vão por trás, que a gente poderia entrar aqui algumas horas para conversar sobre isso, porque que, na minha opinião, você não tem que cobrar tão barato. Tá? Não é para cobrar 10 mil reais também, a menos que você for trabalhar com executivo, aí você precisa, mas também não é para cobrar 200 reais uma sessão, tá? Então, isso no meu ver não tem certo e errado, tá? Então, pensa nisso. Como que eu vou tratar na primeira sessão se eu não vendi o tratamento e a pessoa não sabe o tratamento, tá? Então, normalmente, a primeira sessão é para você entender o caso e para você explicar tudo que tiver que explicar e vender. Tranquilo? Em resumo, é isso. Como que você vai fazer isso? Aí a gente pode abrir pano para manga aqui que vai, tá? Dentro disso, você tem que se atentar em alguns outros pontos, tá? Dentro dessa sessão, muitas vezes você vai ter que entre aspas, demitir o cliente. Por quê? Porque, por exemplo, já chegou no meu consultório pessoas que queriam ter memória fotográfica. A hipnoterapia não dá memória fotográfica, ou seja, eu não posso ajudar ele. Se eu não posso ajudar, eu recomendo que ele procure algum outro profissional que ajude ele nessa área. Outro exemplo, Luciano, chegou um atleta para mim falando que ele queria começar a treinar 20 horas por dia. Eu falei, beleza, quantas horas você treina hoje? 1. Eu não posso te ajudar. Eu ofereço, nesse segundo caso, eu vou oferecer alguma outra opção. Se fizer sentido para ele, ok? Se não fizer, não. Então, essa sessão serve para isso. Você avaliar o cliente te avaliar. Depois disso, você tem que pensar, nesse cliente, como que eu posso ajudar ele com a hipnoterapia? E aí, quando você começar a pensar isso, você vai desenvolvendo o pensamento aí para identificar quanto tempo você precisa para ajudar, o que você vai usar, e aí, quando você entender isso, você começa a distribuir em sessões para descobrir quantas sessões, tempo e tudo mais, tá? Eu passei uma estrutura toda detalhadinha, fui fazendo com o pessoal, a gente inclusive treinou isso no Mente Terapêutica, e eu falei para eles assim, cara, hoje eu consigo fazer isso instantaneamente. Se você começar a me falar um problema teu, daqui a pouco eu solto um programa de tratamento para você, que eu vou te explicar de uma forma e para mim vai estar de outra aqui, e tudo mais. Mas se você não tem essa vivência, eu passei estratégias para eles poderem montar e entregar isso dentro da primeira sessão. Porque é importante a pessoa sair da primeira sessão com um programa de tratamento. Porque senão é tipo você ir no médico e ele fala assim, ó, faz o seguinte, vai para tua casa, deixa eu pensar sobre o teu caso, que depois eu te falo qual que é o tratamento que a gente vai fazer. Não rola.
Então, o que o médico faz? A hora que ele termina, a gente vai olhar e fala assim, ó, a gente tem algumas opções de tratamento, a que eu acredito que encaixe melhor para você é essa. Certo? Então, você tem que dar um jeito de, mesmo que você não tenha vivência ainda para fazer isso instantaneamente, você consiga fazer durante a sessão e entregar. Luciano, eu posso entregar depois? Pode, eu só acho que não vai dar certo, na minha visão, tá? Então, se atenta nesses pontos, que vai ser um começo para você pensar a respeito disso, tá? Luciano, eu quero aprofundar mais. Aí, se a gente abrir uma Mente Terapêutica 2, talvez tenha essa aula, tá? Eu não tenho certeza, porque, se eu não me engano, essa aula não era nem para ter para uma Mente Terapêutica 1, se não me engano. Foi colocado de bônus ou foi mudado o tema, porque era para ter um outro tema e a gente colocou essa. Então, talvez tenha no Mente Terapêutica 2, ou, cara, isso em específico, tá? Foi criação minha, eu comentei com eles. Eu não conheço outra escola, eu não aprendi isso em nenhuma escola. Eu desenvolvi e eu ensino para aluno meu. Então, ou quando eu tiver um curso, ou quando tiver mentoria de novo, tá? Porque realmente é um assunto muito extenso. A gente pegaria algumas quartas-feiras para falar sobre anamnese, algumas quartas-feiras para falar sobre venda, e aí é muito tempo que não encaixa na proposta dessa live. Fechou? Tamo junto? Mão levantada. O Joalisson está com a mão levantada, mas só para... A gente ainda tem 3 minutos aí para você poder brincar aí. Tá ok? É mais 13, né? Mais porque dá uma hora. Sim, mas se você quiser esticar... Vamos lá, talvez a gente estique um pouquinho, mas não muito. Seguinte, antes de eu deixar o Joalisson falar, a gente tem 11, se tirar uns 2 que está repetido aí, a gente tem 9 pessoas. Então, eu sei que tem alguns gestores aqui que vão ter, tem bastante experiência, então vão ter menos dúvidas, mas se você está começando na área e você tem dúvida e não está perguntando, eu já falei no começo da aula, eu vou repetir. Quem pergunta é bobo, é besta, é idiota, a forma que você preferir, por 1 minuto. Quem não pergunta é bobo, é besta, é idiota para a vida toda. Então, se você tem pergunta e não está perguntando, você está escolhendo ser para a vida toda. Não espere alguém fazer a tua pergunta. Faça você a tua pergunta, que você vai estar assumindo na frente do outro, tá? E não deixando o outro assumir a tua frente. Então, Joalisson, abra o microfone e diga. Pô, 1 hora aqui, passa 10 minutos só, né? Luciano, um brother meu tava perguntando, cara, e eu tenho muitas dúvidas da hipnose ainda, né? E ele disse que conheceu um cara que falava, não, a mulher, quer dizer, né? Que tem um amigo imaginário e que conversa, igual eu tô conversando aqui contigo aqui, e o pessoal fica só observando ela, e ela conversa normal mesmo, o gesto e tal, e conversa mesmo, não é só fuxicos e não, né? E ele disse que, detalhe, quando chega alguém para conversar com ela, tipo assim, ela deixa o amigo imaginário de lado e conversa normalmente com a pessoa. Disse assim, quem olha para assim, cara, essa pessoa não tem problema mental, mas que conversa o dia todo praticamente com um amigo imaginário. E ele me perguntou, cara, a hipnoterapia poderia tratar isso como? E eu falei, pô, bicho, agora eu não sei nem se isso é esquizofrenia ou se é simplesmente... Antes de mais nada, isso incomoda ela? É essa que realmente é a pergunta, né? Esse eu falei para ele, cara, mas ela gosta, né? É aquela questão. Você fala assim, Luciano, você toma muito água. Eu vou olhar para você e falar assim, mas está incomodando quem? Você ou eu? Você. Então, você que cuide do teu problema. O meu problema não existe, porque eu gosto de tomar água. Essa mulher, ela tem algum problema em conversar com esse amigo imaginário? Porque, pelo que você me falou, ela não perde qualidade em relacionamento. Quando ela precisa se relacionar, ou seja, conversar com outra pessoa, ela faz isso naturalmente. Então, provavelmente não é um problema com ela. O que pode acontecer? Você não passa o dia inteiro conversando com você mesmo? Porra, olha que carro da hora. Imagina como que era dirigir esse carro. A única coisa é que ela tem uma criatividade maior, ou ela conseguiu achar uma forma de meio que materializar e fazer essa conversa ficar mais fluida. Às vezes, essa mulher vai ter uma criatividade muito maior do que você, ela vai ter uma resolução de problema muito maior do que você só por ter um amiguinho imaginário. Criança que tem amigo imaginário e está conversando com um boneco, você leva para um psiquiatra e fala que é esquizofrenia? Não. Ah, mas não é criança. Mas quem disse que só criança pode fazer isso? Se não é uma coisa que impede ela de fazer algo, que prejudica a vida dela, que está incomodando ela, ou que está deixando ela disfuncional, não tem por que resolver. É a mesma coisa olhar para você, ô Joalisson, ó, essa barba aí, cara, tem que ser igual eu, assim, ó, sem barba, cara. Pô, vamos passar... Você gosta dela.
você faz bem para você, não tem por que mexer. Entendeu? Então, essa é a primeira coisa que eu perguntaria pro cara. Tá te incomodando ou tá incomodando ela? Ah, tá incomodando ela. Tá bom, então vamos entender o porquê incomoda ela para aí saber como que a hipnoterapia pode ajudar. Porque às vezes o incômodo dela não é teu amigo, é teus outros enchendo o saco dela pelo amigo. E aí você não vai tratar um amigo imaginário, você vai tratar ela dar importância para a ideia dos outros. Entendeu? Então, nunca olha pro geral e acha que você sabe tudo. Entra para dentro da pessoa. Entendeu? Porque provavelmente, assim, pelo que você me falou, pelo que você me trouxe, eu não acredito que ela precisa de terapia para isso. Pode ser que a hora que converse com ela isso mude? Pode, mas com base no que você me trouxe, ó, ela conversa, quando chega alguém para conversar, deixa o amigo de lado, consegue conversar com a pessoa naturalmente, não aparenta ter nenhum problema, é só essa conversa, mesmo que ela conversa por horas ali, e tudo bem. Para isso, cara, para mim eu não vejo problema. Quando eu tenho projeto, quando eu estou escrevendo dinâmicas de auto-hipnose, cara, eu converso comigo mesmo durante algumas horas, eu troco uma ideia ferrada comigo, eu falo, puta que pariu, o que eu faço aqui? Desculpa o palavrão. Ou, pô, não, peraí, isso encaixa. Fala, cara, mas será que isso dá certo? Ah, não, mas tem essa opção, tá? Cara, eu tô num papo frenético aqui. Eu tô numa reunião comigo mesma, ó. Frenética. Ela só tá tendo uma reunião com ela mesma lá. Porra, ela tá cuidando da melhor empresa que ela tem, que é ela mesma. Deixa, tá ligado? Então, essa é a minha visão de fora. É tipo isso, Marcinho, gostei. Tipo, então, tem que se atentar um pouquinho a isso, tá? Então, não queira tratar quem não acha que tem problema. Não tem o que tratar se não existe algo que tratar. Faz sentido? Não tem o que tratar se não existe algo a tratar. Não tem por que eu querer fazer um tratamento com você se você não tem algo que você queira tratar. Então, leva isso para ela, porque provavelmente ela não precisa de terapia. Se incomodar ela, aí tem que analisar, fazer a avaliação, encontrar a emoção, igual a gente aprendeu já, e aí, encontrando essa emoção, cria programas de tratamento e vai fundo. E, na pior das ideias, faz TOTS. Testa, opera, testa, opera, testa, opera, então, testa, provavelmente opera, essa pessoa não tem problema, então. Se... Na minha visão, com base no que você falou, não. É com base na mesma coisa que ele me disse, né? E ele realmente não tinha observado por esse outro lado. Sabe o que é? Eu vou dar um exemplo que vai fazer muito sentido. Você tem uma chácara com uma árvore gigante. Aí chega teu amigo e fala, nossa, tira essa árvore e constrói uma casa ali. De quem que é a opinião que a árvore está atrapalhando? Do teu amigo. Você, como dono da chácara, às vezes você ama aquela árvore e adora deitar debaixo dela e tirar um cochilo. Adora pegar uma fruta que cai dela. Aquela árvore é um problema para você? Não. Ah, mas ela faz sujeira. Ah, mas ela cai fruta e desperdiça. Ah, mas ela ocupa muito espaço. Isso é problema para você. Para mim, ela só tem coisas boas. Ela me dá sombra, ar fresco, me dá um espaço bacana, eu gosto. E eu deito na folha mesmo porque eu gosto. É o problema dela. A árvore é o amiguinho dela. O outro colega teu é o amigo chato que tá entrando querendo dar pitaco. Entendeu? Então, pensa nisso, porque provavelmente ela não tem. Se ela vier trocar ideia com você sobre isso, aí você entende o que ela quer tratar. Fechou? Gente, não tô vendo mão levantada. Não, se eu for levantar a mão, eu levanto de novo aqui. É que o tempo está acabando. Acho que o pessoal está acompanhado. Dá tempo de mais uma. Tem 9 minutos. Luciano, então eu quero fazer uma suposição aqui. Numa anamnese que você fez, daí você descobre dentro dessa anamnese que o cliente ele está muito preocupado financeiramente com tudo que acontece na vida dele, todos os problemas, e não é financeiro, entendeu? Mas o dinheiro vem por trás disso tudo. Então, por exemplo, sei lá, o cachorro ficou doente, vamos supor. Ele já pensa no dinheiro. Porque vai ter que levar no veterinário, talvez vai ter que não sei o quê, daí o cachorro teve isso, teve aquilo. Então, quer dizer, parece que cria... Olha, e aí você percebe que a pessoa, através desse problema, cria uma ansiedade tão grande, tão grande, tão grande, que ela cai na cama e não percebe que... Por onde você poderia estar lidando com esse problema?
você falou uma coisa que eu ia falar. Fala assim, provavelmente essa pessoa não vai falar que o problema dela é dinheiro. Ela vai chegar e vai falar para você assim, eu tenho ansiedade, eu tenho depressão. E aí é a importância de você não chegar e achar um rótulo. Se você chega e fala assim, essa pessoa tem ansiedade, você em algum momento vai ligar isso ao dinheiro? Não. Então, mas se você conversasse com ela, você ia descobrir que tem uma ligação com o dinheiro. E qual que é o problema aí? Provavelmente essa pessoa tem alguma questão emocional com a questão do dinheiro, mas não só de dinheiro, da escassez do dinheiro. Entendeu? Porque, pelo que você me falou, no exemplo que você me deu, ela é uma pessoa que está preocupada, aconteceu isso, nossa, eu vou ter vários gastos. Nossa, aconteceu isso, eu vou ter que investir isso. Nossa, aconteceu isso, eu vou ter que desembolsar isso. Então, ela dói nela ter que entregar dinheiro para outra pessoa. Dói nela que aconteça algum problema e isso mexa no financeiro. Por quê? Porque provavelmente o financeiro é uma coisa que ela dá muito valor. E aí a gente já sabe, se você tem algo em excesso, a emoção está batendo forte ali. Então, que questão emocional está causando isso nele? Entendeu? Aí você vai ter que entender o contexto. Bacana. Quando você recebe a notícia do cachorro, você se preocupa com o cachorro ou já vem o dinheiro? Até me preocupo com o cachorro, mas eu sei que ele vai superar, mas aí vem o dinheiro. Como que é essa reação de... me dá uma dor no coração, porque eu já começo a imaginar que eu vou ter que gastar R$2.000 com o cachorro e eu ganho só R$20.000 por mês e eu queria deixar esses R$2.000 para eu investir aqui e acumular mais 50 milhões de patrimônio. Tá. Como que é essa dor? Desde quando tá essa dor? Vamos conversar um pouco ela. E se você perdesse tudo? E aí você vai começar a fazer algumas perguntas para entender essa dinâmica. Como seria se esse cachorro gastasse só R$2? Doeria mais, menos? Doeria um pouco menos, mas ainda doeria. Então não é com valor, é com só desembolsar. Você sente essa dor quando você está viajando, quando eu estou viajando também. Você sente essa dor quando está dando presente pro teu filho? Sente essa dor quando está investindo na tua saúde? Você sente essa dor toda vez que você vai pagar? Entende? Entendeu isso? Você vai encontrar emoção e provavelmente, cara, é uma coisa de escassez, assim, por experiência, provavelmente, não é certeza, mas é escassez com mãe, com pai. Provavelmente mãe e pai davam muita importância para o dinheiro, você tem que ser rico, você tem que acumular. Ou, a gente não tem dinheiro, gastar dinheiro a gente vai passar dificuldade, não pode ficar gastando com isso, não pode gastar com coisa supérflua. E aí ele superou esse padrão de limite que os pais tinham, financeiro, ele começou a acumular, só que ele foi para o extremo oposto. Ele não gosta de gastar, ele fica acumulando. E muitas vezes ele não ganha mais porque ele não gosta de gastar, tá? Porque você pode ver, tem pessoas que começam a ganhar muito dinheiro. E aí elas têm um teto, elas entram num teto. E elas só passam esse teto quando elas começam a gastar também. Porque aí você estimula, eu estou recebendo algo. E aí, cara, achou isso? Trata a emoção que gera essa necessidade em guardar esse medo, essa dor de gastar, liga o dinheiro à liberdade, mostra que ele pode ter liberdade e usar aquilo a serviço dele e não ele a serviço do dinheiro, constrói isso daí e mostra para ele que ele pode gastar e ganhar mais, porque quanto mais experiência, mais conhecimento, mais vivência, mais feliz ele tiver, mais ele produz, mais conhecimento ele vai ter aplicado, mais resultado ele vai dar, mais dinheiro ele vai ganhar, e aí ele vai poder gastar mais, ele vai poder ganhar mais, e as duas sobem medidas juntas, e aí tudo mais. Você vai trabalhar essas duas medidas subindo junto quando? No final do processo. Se você chegar para uma pessoa que dói gastar dinheiro e começar a falar de gastar dinheiro, você vai estar só enfiando, cutucando ali. Então, faz isso. Vê a emoção que está por trás, trabalha ela, aí você vem e começa um processo mais de ajudar a pessoa a se libertar para o mundo. Precisa dessa segunda parte? Não. Só trabalhar o destrave emocional já vai funcionar. Mas a gente pode ir além, também não custa, é divertido fazer, né? Gostoso. Então a gente bota uma sessãozinha extra para você poder testar, para você brincar e para poder ajudar mais a pessoa também. Tá bom? Fez sentido? Fez. Top. Ó, temos mais 4 minutos. Joalisson, faz a pergunta, eu vejo se dá tempo de responder. Mas peraí, que teve uma pergunta no chat. Eu vi aqui, mas eu não li. Tipo esse caso, quebra de crença é um tratamento ou tem que ser outro diagnóstico? Quebra de crença, Marcinha, assim, se for uma crença muito simples, provavelmente a pessoa consegue quebrar em casa lendo um livro. Se ela não consegue fazer isso, é porque provavelmente tem questão emocional. Aí a gente vai entrar em tratamento como se fosse qualquer outra coisa. A única diferença é que o objetivo no lugar de você tratar uma depressão, é resolver uma crença limitante. Tá bom? Então, mas aí você vai ter que fazer a avaliação. Por quê? Pode ser que essa crença esteja escondendo uma depressão. Por exemplo, eu tenho essa crença de incapacidade. A crença que te incomoda é o fato de você se sentir incapaz.
Então, às vezes, a crença é resultado de um sentimento que ela tem. Entendeu? Por isso que você vai ter que fazer a avaliação do mesmo jeito, tá? Poucas pessoas que vai chegar assim, eu tenho tal crença e realmente vai estar certeiro. Provavelmente a pessoa já está se desenvolvendo há um bom tempo e ela está vindo precisamente em você para economizar tempo. Mas eu acho que eu nunca peguei um caso disso, tá? Então, aí faz avaliação e tratamento normal. Manda, Joalisson. Vamos ver se dá tempo de responder. Aí é a última. No caso da asma, né? A pessoa diz que, cara, eu não tenho nenhuma emoção, assim, né? Eu tenho a asma, é claro, a pessoa tem asma, quer tratar a asma. O que você sente? Não, eu sinto uma falta de ar e tal. O que é emoção, Joalisson? Se bem que a falta de ar, no caso, seria uma emoção, né? O que é emoção? Nossa, eu vou jogar meu celular daqui, ele vai chegar na sua cabeça, velho. O que é emoção? É uma reação física. É a reação física. Emoção é uma reação fisiológica que você sente no corpo. Isso. Você só dá nome quando se transforma em sentimento. Ele está achando que emoção é sentimento. Ele está querendo dar nome para uma coisa que não tem nome. O que você sente no teu corpo, você vai achar emoção. Lembra da anamnese que a gente falou? Eu falei, o que você sente, não é qual o nome disso, é o que você sente, aonde você sente, como você sente. Onde é essa falta de ar, tá? E, asma pode ter origem fisiológica, mas eu já vi gente resolvendo asma com hipnoterapia. E aí é só você buscar a própria sensação de falta de ar, é uma emoção. Entendeu? Pergunta para ele, se eu tirasse, você olhasse para o teu bolso e visse que agora a tua bombinha não tá aí, o que ia acontecer? Nossa, do nada ia me bater um desespero, ia dar falta de ar, eu ia precisar dela. Mas se ela estivesse aí, você não ia precisar. Só o fato dela não estar já faz você precisar dela? Me explica o que você sente no teu corpo. Chama a emoção, que você vai descobrir nessa conversa, e trata a emoção. Entendeu? Beleza. Tá meio dura com relação a essa emoção. Falei, mas a emoção seria essa falta de viajar. Eu confesso que eu confundi a emoção com o sentimento, na verdade. Quer ver um exemplo? Você olhou para a menina que você gostou, a primeira menina que você gostou da tua vida. Você sentiu várias coisas no teu corpo. Você sentiu várias coisas no teu corpo, certo? Você sentiu o frio na barriga, você viu o olho dilatar, as borboletas no estômago, você sentiu o coração disparar. Se você fosse falar então com ela, parecia que o coração ia sair pela boca. Qual que é o nome disso? Qual que é o nome disso? Vai descarregar em 30 segundos. Bota aí. Tá, eu vou continuar, depois você volta e aí qualquer coisa você assiste. Alguém abre o áudio. Qual que é o nome de tudo isso que ele sentiu? Paixão. A criança que sentiu isso sabe que é paixão? A criança. A criança, adolescente, sabe que é paixão? É a primeira vez que ela está sentindo isso. Será que ela sabe que é paixão? Não. Tinha nome quando ela sentiu? Não. O nome vem depois. E talvez nem tenha nome. Talvez ele sinta outra coisa por outra menina, ou vice-versa, se for mulher sentindo por homem, se for menina sentindo por menino, e aí ele fala, cara, foi diferente. Qual dos dois é paixão? Os dois. Entendeu? É um nome que você dá para você entender melhor o que você está sentindo. O sentimento é praticamente uma racionalização sobre a emoção. Então, quando a gente for tratar, foca na emoção que a pessoa sente, como ela sente, quando ela sente, de que forma ela sente. Entendeu? Isso, cara, eu acho que é uma das coisas assim, que pode ser bem difíceis, e bem difíceis não, é bem difícil de você conseguir, mas é se abster. Não precisa ter um nome para tratar. Você não precisa botar a pessoa numa caixinha. Tem gente que vai chegar para você assim, tem uma sensação ridiculamente ruim, que eu acho que é depressão. Teve gente que falou para mim, Luciano, eu tenho depressão. Eu falo, tá, mas quem te falou isso? Não, eu falei. Como você sabe? Porque eu sinto triste. Mas você sabia que eu também me sinto triste? Sério? Você sabia que todo mundo sente tristeza? Sério? Cara, essa pessoa em específico, eu nem fiz tratamento. Porque ela achava que ela tinha depressão porque quando acontecia alguma coisa ruim, ela sentia tristeza. E quando ela não passava 100% do dia. Tinha momentos do dia que ela estava neutra, tinha momentos do dia que às vezes ela ficava mais triste. Ou seja, ela tinha a oscilação emocional natural nossa de, eu tô bem quando acontece algo bem, tô ruim quando acontece algo ruim, e ela achava que era depressão. Só de eu explicar para ela que não era depressão, resolveu. Eu precisei fazer tratamento? Não. Por quê? Porque eu falei, o que você sente? Ela foi me explicando, era tudo normal. Eu falei, tá, por que você acha que é um problema? Porque eu olho
no Instagram e todo mundo parece feliz o tempo todo. Eu acho que eu tenho que ser feliz o tempo todo. Se ela quisesse trabalhar isso, aí eu poderia trabalhar isso. Mas depressão não tinha o que ser trabalhado. Entende? Então, foca nisso, vê o que a pessoa sente. Emoção, é reação fisiológica. Em alguma aula que eu já dei aí, eu já expliquei um pouco melhor isso. Então, vai assistindo aí atrás que você vai conseguir uma explicação mais completinha. Está no Mente Terapêutica, em uma das aulas lá também tem uma explicação, acho que é a primeira, tem uma explicação sobre isso daí. Fechou? Eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso, Luciano. Então, acho que eu vou pedir para você, então, agora, já que a gente está chegando aqui no final, pedir para que você fale um pouco sobre fazer o seu merchan e dizer aí para as pessoas os seus contatos, sobre você aí. Bacana. Pessoal, eu sou mais ativo no Instagram, então se você quiser acompanhar alguma coisa, eu não falo para hipnoterapeutas no Instagram, eu falo para meus clientes, mas se você quiser acompanhar, segue lá, é Luciano Hipno, ou bota Luciano Garcia, que você vai acabar me encontrando de algum jeito, tem minha fotinha lá. O WhatsApp você encontra no grupo, então qualquer coisa manda lá no grupo que eu respondo pelo grupo. No particular, eu só respondo agora, atualmente, só meus mentorados, tá? Para eu poder dar mais atenção para eles. Enquanto a mentoria estiver rolando, no particular, é só mentorados, que eu estou fazendo um trabalho individual com cada um para ajudar eles aí a entender melhor a mente e tudo mais. Então, é só eles. Agora, se você quiser mandar no grupo, sempre que possível, eu estou respondendo lá. E é isso. Não tem muito o que falar, não. Fechou? É isso aí. Fechou. Então, muito bem. Tenho certeza que todos aqui que estão aqui acompanhando na nossa resenha gostaram dessa tua palestra, explicações, perguntas e respostas. E vou aqui lembrando a todos, né, para que entrem lá no nosso WhatsApp do Praticadamente, para que recebam os comunicados de todas as nossas próximas resenhas que vamos ter por aí, tá bom? Então, agradecendo ao Luciano Garcia e a todos presentes aqui, e a vocês que também estão no podcast, e vocês que estão assistindo pelo YouTube, e dê seu like, né, para que a gente colabore com a gente, para que a gente possa crescer o nosso canal aí, tá? E a gente se vê na próxima resenha, praticadamente. Até mais.